Ai, ai, ai. Oi, gente. Oi, oi. Bom, chamando o pessoal. Vamos lá. Oi. Esperando o pessoal entrar. Ver. Vai chamando lá também. Vai ver se o pessoal entra. Ai, ai, gente. Oi, tudo bom? Esperar que o pessoal comece a entrar. Esse horário tem muita gente jantando também, né? Boa noite. Agora o pessoal tá começando a entrar, tá começando. Oi, oi, oi. Eu acho que esse horário tem muita gente também, né? Jantando, arrumando as coisas. Tá aí, acho que eu vou perguntar um horário bom pra fazer live. Mas, assim, a minha ideia é fazer uma vez por mês, né? Um assunto. Mas eu também vou trazer gente. Me aguardem nos próximos meses. Oi, Solange, que saudade, saudade, saudade. Saudade da aula, marido. Ó, você bota isso, ninguém vai entender. Maria, da gente tava aula juntas, dividia. Ó, esse é um relacionamento antigo, a Solange. Muito legal. Viu? Isso mesmo, né, gente? Ah, era bom, também tenho saudades. Saudades de dar aula em dupla com a Solange. CF aí é ótimo, né? A Solange tá que tá hoje, já chegou chegando. Mas ela gosta desse assunto também, por isso que ela tá aí. Entra aí, ó, fala aí, me ajuda aí. Oh, também. Vamos fazer uma live juntas, pronto. A gente vai dar um. Como é que é? Matar a saudade da sala de aula. Não. Eunice! A Eunice também. Gente, eu tô convidando todo mundo. Eu tô assim agora. Vamos fazer uma live. Solange, eu, Eunice, Solange. Ai, gente, mas eu tenho saudade também. Almoço naqui. Não, aí é uma live do almoço, a gente faz, né? A gente faz uma live do almoço, mostra um ao vivo lá. Ai, gente, fala não. Mas eu vou, a minha ideia é trazer também gente pra falar pra vocês juntos. Já tô vendo pessoas pra falar. Ai, vamos lá, gente. Chama aí, pessoal, pra gente começar. Você está gadíssimo. Ai, que bom, tá vendo? Eu sinto falta, vou dar aula. Vou começar a voltar a dar aula pra ser elogiada, gente. É o celular. Mas obrigado. Né, se eu fico em casa sozinha, ninguém me elogia. Aí eu me sinto um horror. Vou começar a fazer live. Fazer uma live junta. Vamos. Vamos, Solange, tô falando sério. Vem pra cá. Vem fazer live. A gente dava aula junto. É só fazer live junto. É só ter um tema e a gente faz juntas. Mas vamos ver, gente. É legal. Relembrar. Você fala para os alunos todos relembrarem as aulas. Aí vem todo mundo com aulas juntas. Ai, gente, vamos lá. Você topa?
Então, beleza. Vamos depois ver um tema aí. Pergunta para seus alunos um tema que eles queiram também. Vamos pensar num tema, gente. Se tiverem também, assim, alguma ideia de tema, sabe? Que eu falo com a Solange. A gente faz uma live junto. A parte cognitiva. Isso é legal. Ah, mas é mesmo, gente. Se vocês tiverem ideias de temas, tudo, gente, vão mandando também. Podem mandar, tá? Porque isso ajuda. Às vezes a gente não pensa tanto tema assim, não. Mas tem uns temas já que eu tô mais ou menos pensando. Gente, vamos lá que o pessoal vai entrando, tá? Eu vou... Adriana também. Gente, a Celso Lisboa... Vai falar de relacionamento, aparece todo mundo da Celso Lisboa aqui. Os professores todos. Adriana, um beijo. Também, saudade. O que não falta é assunto, né, Solange? Tá vendo? Vou fazer uma de comportamento sexual, Solange. Próxima live. Sexologia. Que tal, hein? Aí. Ai, gente. Mas é bom, gente. A gente precisa falar também, tá? Então, vou começar a falar um pouquinho, tá? Sempre é bom lembrar, tá? Eu peguei vários artigos, tudo que eu vou falar aqui tá baseado, né, em artigos científicos. Antes não é tão... A Solange gostou do tema sexologia, né? Comportamento sexual, né? A gente vai seguindo nessa linha. Mas assim, são vários artigos, tá? E aí eu lendo, eu falei, poxa, tá aí, tá um assunto que muita gente gosta, né? Levanta o dedo quem nunca viveu, né? Talvez não uma dependência tão grande, mas quem nunca se pegou um pouco mais dependente de outra pessoa, né? Levanta a mão quem nunca, né? Bom, eu já, então, né? É normal. Então eu falo de carteirinha também. E assim, mas é um assunto que eu acho que é bem atual sempre, né? Essa ideia de como a gente se relaciona, porque é importante também, né? Quando a gente fala dependência emocional, claro que eu vou acabar me detendo mais a casal, porque é o que a gente mais acha, né? Assim, desse tema. Mas isso vale para qualquer relação interpessoal. Então, às vezes você é dependente de um amigo, às vezes você é dependente emocionalmente de um pai, de uma mãe, de um irmão, né? Então não é só o casal em si, casal, duas pessoas, né? Pode ser três, quatro, né? Mas enfim, tá? Mas a gente vai se deter, eu vou acabar me detendo mais pro casal, porque é o que mais tem, né? De literatura. Mas assim, gente, vão fazendo perguntas, tá? Vão falando, senão eu fico aqui falando sozinha, é muito chato. Aí, Solange, vai perguntando aí. Mas assim, mas eu acho que é importante, né? Tem uma coisa que precisa ser falado, né? Uma coisa é uma relação dependente, tá? Então você ser dependente emocionalmente de alguém, você tem uma relação patológica, porque a dependência é patológica, né? Ela é um transtorno, é uma doença, né? Ela é uma patologia, tá? Ela não é uma coisa natural, né? E sempre natural, entre aspas, né? Mas não é uma coisa que seja muito boa de você ser dependente, né? Causa sofrimento para aquela pessoa que tem esse amor dependente, tá? Mas o que a gente vai falar aqui, né, é diferente do teu, por exemplo, um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, tá? Então é lógico que muitos relacionamentos tóxicos e abusivos entram num grau de dependência. Mas tem alguns que não. Então, às vezes, você tá no relacionamento, você começa a ver que ele tá muito abusivo, ou a pessoa fez coisas abusivas, ou tá fazendo, e você consegue se desvencilhar bem, tá? De alguma maneira. Então, não necessariamente foi dependente, tá? Então, a dependência emocional, ela pode estar em relacionamentos abusivos, que a maioria até é, e também pode estar em relacionamentos cujo outro não é abusivo, não é tóxico, não é abusivo, tá? Vou deixar gravada e eu espero que eu saiba como mexer. Da outra vez eu consegui, então espero conseguir, tá? Mas a ideia é deixar gravada mesmo, tá? Então, assim, né? Você pode ter o outro, né? A outra pessoa, não necessariamente ser tóxica, você é até uma pessoa legal, né? Tá tudo bem, mas você
ter um amor patológico pelaquela pessoa, tá? Então isso é importante, porque às vezes a gente fala muito, não, mas eu só vou ficar dependente emocional se for numa relação extremamente abusiva, se for uma relação muito ruim, se for, não, ou se a pessoa, né, não prestar direito, né, não prestar, ou se a pessoa tiver algum problema, não. Às vezes você, na verdade, no amor patológico, né, você que eu digo, vamos supor que eu sou a pessoa que sou dependente, tá? A pessoa que é dependente, ela é dependente, ela tem um amor patológico. Às vezes o outro não fez nada, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado. A Sol tá falando, eu descobri que eu era dependente mental e psicológico da minha companheira. Agora eu tô descobrindo que faço tudo sozinho. Isso, tá? E não necessariamente a sua companheira te tratava de uma maneira tóxica. Você se colocava de uma maneira ruim, né? A sua visão do amor, né? Do amor que eu digo, daquela relação, era uma visão patológica, tá? E você tinha isso, né? Então, claro, existem tratamentos, a gente vai falar bem rápido, não vai dar tempo de falar tudo, né? Que você pode sair desses amores patológicos, tá? Então é importante, a gente tem que ficar ligado, porque às vezes a gente começa a entrar num ciclo, né, de dependência emocional e não necessariamente aquela pessoa é um horror ou aquela relação é horrorosa, tá? Às vezes relações que tem tudo para serem boas, saudáveis, etc., você se coloca de uma maneira dependente, tá? Então a gente vai falar nesse sentido, ok? É diferente da gente falar só de relacionamento tóxico, abusivo, onde realmente tem aquele abuso o tempo inteiro, né? Seja emocional, seja físico. Isso tá no outro nível, né? Acaba sendo uma relação de dependência também importante, né? Muitas dependências são os dois que são dependentes, né? Mas a gente pode ter a dependência emocional e não ser uma coisa extremamente abusiva assim, tá? E como esse amor patológico se desenvolve? Existe algum... Então, a gente vai falar dele, tá? Na verdade, existem algumas ideias, tá? Mas a gente vai falar primeiro o que é um amor saudável, tá? Isso também é outra coisa. Gente, amor saudável não é aquele amor, aquela relação que tá tudo ótimo, que você nunca brigou, que você nunca teve uma DR, que tudo é um mar de flores. Gente, isso não existe. Isso já é mentira, né? Então, quando você começa tudo... minha relação é maravilhosa, a gente se encaixa perfeitamente bem em tudo, né? Nós somos iguaizinhos, a gente nunca brigou. Você já desconfia, né? Aí deve ter algo atrás, né? Pra mim já sou até patológico também, essa coisa tão perfeita, tá? Então o amor saudável não é esse amor tão perfeito, porque são duas pessoas, né? Vamos colocar aqui um casal, quer dizer, duas pessoas, né? Podem ser amor a 3, a 4, enfim. Mas assim, vamos falar de duas, né? São duas pessoas, né? São duas pessoas diferentes. Mas o que caracteriza, antes de falar o patológico, o que caracteriza um amor saudável, tá? O amor saudável seria aquele amor, principalmente, que você tenha uma individualidade, que o outro também tenha dele, né? Que vocês consigam trocar ideias sobre isso, né? Serem companheiros nesse sentido, né? Que vocês queiram crescer juntos, né? Como casal, né? Então que vocês consigam visualizar a longo prazo, né? Aquela coisa a longo prazo não precisa ser a vida inteira, né, gente? Não é felizes para sempre, mas assim que tenha um porquê, né? A longo prazo. Claro que tenha desejo sexual, né? Ou pelo menos tem algum desejo ali, né? Não necessariamente só sexual, mas que aquilo não te traga, principalmente sofrimento, tá? Um sofrimento contínuo, onde a gente fica doente muitas vezes, a gente vai falar disso, né? Onde você precisa ficar controlando o parceiro, tá? Onde se a pessoa sai, né? Ou, não me ligou, tem um dia, você já fica desesperada, né? Você tem abstinência mesmo, né? Ou se você fica imaginando se perder, o que vai acontecer da sua vida. Isso já não é legal, tá? Então, no amor que a gente fala, um amor saudável, não é um amor conto de fadas, não é um amor perfeito, porque isso não vai existir, tá, gente?
Vamos lá, vamos entrar na realidade, não é assim, tá? Mas é um amor o quê? Onde você consegue ter uma harmonia, tá? Então vocês têm harmonia, têm respeito, né? Vocês querem algo a mais, tem companheirismo, que na verdade é a terceira fase que a gente vai falar do amor saudável, né? Então você precisa ter isso. E não tenha sofrimento contínuo. É lógico que dias de sofrimento vão acontecer, dias de briga vão acontecer, né? Isso é normal, isso faz parte do ser humano, né? Mas que não seja uma coisa contínua, que você possa manter a sua individualidade. É muito comum quando a gente fala em independência emocional, o que é muito falado, visto, né, em trabalhos, essa perda da individualidade, tá? Vocês vão ver, eu vou chegar lá, isso é direto, tá? Então, o amor saudável, você tem individualidade. É lógico que é uma individualidade que vai ser compartilhada em alguns momentos, vai ser cedida em outros, né? Porque afinal você tá em dois, né? Você não tá em um só, tá? Mas que tem essa preservação. E aí eles começam a botar assim, o que é um amor saudável? Isso é óbvio, né? São os estudos. Claro que tem exceções para todos os cantos. Mas um amor saudável, né? Ele não é aquele amor que você vai ter paixão a vida inteira. Né? Normalmente não acontece isso. Então, eu tô 10 anos casada, eu tenho uma paixão louca, né? Eu não posso ver meu marido, sei lá, quem tá comigo. Eu fico muito mais segura se estiver ao meu lado, eu penso 24 horas naquela pessoa, né? Eu vejo muito mais as coisas saudáveis dela, né? As coisas positivas do que as negativas. Enfim, são coisas que a gente chama da fase da paixão, tá? Então, um namoro, um relacionamento saudável, não é aquele relacionamento que você vai ter paixão a vida inteira. Você vai ter essa fase da paixão a vida inteira, tá? Essa fase da paixão seria a primeira fase, né? Ela é uma fase inicial, ela é a fase de extremo desejo, de atração, tá? Ela aumenta muito dopamina, então é uma fase de recompensa, né? De prazer. Então você vai olhar para o amado ou amada, né? Ou a outra pessoa, te dá um prazer incrível, te dá uma recompensa incrível. Você sabe disso, você sabe que a sua recompensa, o seu prazer tá ligada àquela pessoa, tá? E isso vai acontecer mesmo, tá? Isso tem um porquê, né? Então, nessa primeira fase, essa fase da atração, do aumento da dopamina, né? Do aumento da noradrenalina, então seu coração dispara, né? Aquelas mudanças fisiológicas, você fica às vezes sem ar, né? Você sua frio quando vê a pessoa, né? O aumento da testosterona. Isso vale para os dois sexos, tá? Os dois têm testosterona, homem e mulher, né? E a testosterona leva a um desejo sexual. Então, essa fase da paixão, né? É uma fase que é uma fase de ativação, de atração mesmo, de prazer e atração. Então, você tá vivenciando essa fase de olhar, né? De pensar mesmo. É aquela fase que a gente pensa, fala, quase vive, né? Para a pessoa que se gosta. Por quê? Porque a dopamina, quando ela está aumentada, além dela gerar o prazer, né, esse sistema de recompensa, ela também aumenta a atenção seletiva. A atenção seletiva precisa da dopamina. Então, o que acontece? Você fica muito mais seletivo. Seletivo no sentido de a sua atenção é voltada para quem te dá prazer, né? Ou por que te dá prazer naquele momento, se a gente está falando de relacionamento, para aquela pessoa que te dá prazer. Então, essa primeira fase da paixão, gente, isso é saudável no primeiro momento. Tá? Isso tem um porquê de acontecer e normalmente acontece com muita gente. Tá? Essa primeira fase dessa paixão, de você falar muito, né? Aquele início de relacionamento, isso dura uns 2 anos, alguns anos, né? O início. Mas é aquela coisa que você fala muito na pessoa, você presta muita atenção naquela pessoa, você quer agradar, você quer falar sempre, né? Você quer estar perto, porque você sabe que se aquela pessoa aparecer, você vai ter prazer, né? Isso é uma troca muito rápida, né? É um sistema de recompensa. E você sabe que aquela pessoa te dá prazer, tá? Então a gente tem um aumento de dopamina, aumento de testosterona, aumenta, né, o desejo sexual.
por aquela pessoa, porque justamente aquela pessoa é a pessoa que te dá prazer, você tem uma diminuição de serotonina, e aí é engraçado que a gente imaginaria assim, a serotonina tá super alta, né? Porque você tá super bem. Não, você tá bem pela dopamina, pelo prazer, tá? A serotonina diminui. E essa, Oi, gente. E essa diminuição da serotonina, tá? Ela leva muito ao comportamento mais obsessivo. Tá? A gente sabe que no transtorno obsessivo compulsivo, a gente tem uma diminuição de dopamina. Daqueles comportamentos. Então, a gente, nessa fase de paixão, a gente fica meio obsessiva mesmo, né? Uma coisa assim, de você só querer fazer as coisas com a pessoa, de você só olhar para a pessoa. Todo esse conjunto faz com que a gente também tenha atenção muito mais voltada para as coisas positivas daquela pessoa, tá? Então é muito comum a gente só prestar atenção, ou prestar muito mais atenção nas coisas positivas e nem olhar direito as negativas. É o que a gente fala, poxa, mas você não viu que fulano não prestava? Tava na cara. Gente, não tá na cara quando a dopamina tá lá em cima. Não tá na cara quando a testosterona tá aumentada, né? Então, acontece. E precisa acontecer, porque imagina também como é que a gente vai se apaixonar por alguém ou querer ficar com alguém se você não tem nada disso. Se você olha e vê a pessoa nua e crua. Normalmente o nu e cru você vai olhar e falar, tá, ele é legal tudo, mas ele tem isso, 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 isso. Quem nunca fez uma lista, né? Conheci alguém. Aí você olha, ele é isso. Mas ele tem isso, 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 isso. Normalmente a gente faz isso quando a gente tá gostando de outra pessoa. Isso é bem comum, né? E aí vai, vou descartar. Não vai dar certo. Você nem tenta. A fase do só vou se você... né? Olha que coisa meiga. Aquela fase, né? Ai, vamos, amor. Não, se você for, eu vou. Se você não for, eu vou. Eu não vou. Gente, mas isso é preciso que você conheça. Então, para você conhecer, você vai querer estar perto. Né? Imagina, como é que eu vou querer conhecer alguém, ou ter uma relação, ou construir algo com alguém, se eu não quiser estar perto daquela pessoa, pelo menos no início, né? Então, não é à toa, né? Essa primeira fase da paixão, ela não vem à toa, ela tem um porquê, tá? Ela tem uma base biológica e ela é saudável. Até aí tá saudável, tá? Depois a gente vai ver o que acontece quando não fica saudável. A segunda fase é aquele amor mais... Sempre daquela romantização da Disney no início. Não é, gente? Gente, imagina coisa chata. Seria muito chato. Ó, quem tá namorando. Pior que eu nem vi, né? A live é perto dos namorados, né? Olha lá, ou você termina porque você tá dependente, ou você vai achar a coisa mais fofa. Mas assim, gente... Mas qual seria a graça de você olhar pra alguém e já falar, pô, mas fulano deixa a cueca não sei aonde. Aí, caraca, fulana vai pentear o cabelo, caga todo o banheiro. Isso não ia durar uma semana com alguém. Você já não conhece a pessoa. A pessoa você só vai ver defeito, gente. Não vai construir nada. Então é preciso uma fase da Disney, né? Uma coisa que, olha que lindo, ele deixa a toalha na cama, mas ele é tão fofo, tudo bem, eu vou pegar. Daqui a pouco você tá brigando, né? Mas assim, é normal, tá, gente? É normal. A minha tinha 21 anos, mas ainda era assim. Não, é lógico que assim, né? Ninguém vai viver, né? Seja 20 anos, você tem que gostar daquela pessoa. Tem que ter um porquê de você estar 21 anos com uma pessoa, tá? Mas o que a gente fala assim, dá uma diminuída, né? Quem nunca deu uma diminuída, né? Mas é bom a gente manter uma fase da paixão de vez em quando, né? Não é verdade, gente? É verdade. Gente. Se for nu e cru, ninguém namora com ninguém. E aí depois, né, você tem essa fase da paixão, que é justamente você ter essa atração, você se manter junto. As emoções realmente influenciam as cognições totais, né? Então você acha aquele cara, aquela mulher, aquela coisa mais linda do mundo. Você não pensa, seus amigos estão quase matando, né? Então assim, você vai se ferrar. Mas tudo bem, você vai junto, né? Mas é necessário, às vezes você acerta, né? Vamos lá. Às vezes dá super certo. E a segunda fase é a fase do amor passional. Apesar de estar escrito esse passional, não vamos confundir com aqueles crimes passionais. Aquela coisa é muito mais a dependência, a possessão, né? Essa paixão, né? É outra história. Também já sai da normalidade. Aqui a gente está falando um amor saudável, né? Então o amor saudável precisa dessa fase da paixão, sim.
Normalmente, depois ele entra numa fase mais passional, que é mais o comprometimento mesmo, é aquele relacionamento mais sólido, né? Você já diminui um pouco a dopamina, a serotonina já volta ao normal, você já começa a ver os defeitos daquela pessoa, né? Não quer dizer que os defeitos daquela pessoa sejam ruins para você, ou que você vai não gostar dela, ou não, né, suspirar, não querer ficar junto, porque tem defeitos, tá? Mas você já começa a olhar, você já fala assim, perfeito, perfeito não é, né? Tem horas que enche o saco, ou, pô, vamos sentar aqui, vamos fazer uma DR, porque isso já não tá dando, né? Já deu, né? Já ouvi dizer que a paixão tem tempo determinado. Isso é muito, não dá, né? Eles fazem tem assim, tem vários artigos falando assim, que duram no máximo 2 anos, de 6 meses a 2 anos, tá? Mas é lógico que vai variar de cada um para cada um, tá? Isso não é uma coisa determinada. Tipo, passou 2 anos, ferrou. Agora a gente já tá né, um relacionamento sério. Não, isso é um geral, né? E quando a gente bota essas fases, gente. Mas não quer dizer que você tenha que, eu tenho que passar direitinho. Significa que um relacionamento, ele tem que, saudável, teria que ter essas fases. Você tem que ter uma paixão pelaquela pessoa, né? Claro que essa fase não vai durar para sempre, então ela dá uma diminuída, mas é óbvio, né? Você pode continuar tendo desejo sexual, né? É bom que tenha, né? Assim, você vai continuar querendo fazer coisas com aquela pessoa, mas aí você já começa a querer fazer coisas não pelaquela paixão, né? Sem pensar, mas que você já entrou numa fase de um relacionamento mais sólido. Então você está criando um relacionamento, né? Obrigado. Né? Você está criando relacionamento, você está criando sentimentos de segurança, de calma, de equilíbrio. Então, isso faz com que você tenha vontade de ficar com aquela pessoa, vontade de fazer coisas juntas, apesar dos defeitos dela. Né? Fazer, né, construir algo, tentar, né, não discutir por tudo, pensar um pouco mais, que eles até têm alguns artigos que até falam. A gente tem que ser inteligente, né? A gente não pode ser desinteligente, né? Eu acho que eles não quiseram botar burro, mas assim, desinteligente, né? No relacionamento. Então não dá para ficar discutindo o tempo inteiro, né? A gente precisa, de vez em quando, parar. Para quê, né? Até a Solange tá aqui, ela usa, mas usa com adolescente. Eu lembro da aula. Mas é você decidir o que vale a pena você brigar, né? Então, se eu for brigar com tudo com alguém que tá comigo, não vou ficar com ninguém, porque você não vai ter como, porque eu vou querer uma pessoa igual a mim, né? E eu não vou conseguir viver com alguém igual a mim, porque eu não vou suportar alguém igual a mim também, né? Então, assim, é lógico que não é que você passou a fase da paixão, agora eu não quero mais ver a pessoa. Não. Aquela pessoa continua tendo uma importância, mas você muda. É uma importância por quê? Porque agora eu já quero construir algo, tá? Essa é a fase do amor, seria a segunda fase, aquela fase mais do amor, né? Da construção, do relacionamento mais sério. Você diminui já aquela dopamina que tava uau, né, no início. Você já consegue fazer coisas separadas e tá tudo bem, né? Eu continuo amando, continuo querendo ficar com aquela pessoa. Né? Você tem um aumento nessa segunda fase da ocitocina e da vasopressina. Né? A ocitocina é um hormônio que ele faz com que você, em alguns estudos, tá, ligados a essa parte, ele é um hormônio de escolha de companheiros. Então, quando você aumenta essa ocitocina, né, você está escolhendo aquela parceira. Então, se aquela parceira ou aquele parceiro aumenta a ocitocina, é uma escolha. Eu quero ficar com ela. Ela ou ele me dá esse prazer. Ela ou ele eu tenho vontade de construir. Que é essa segunda fase. Que é a hora que a gente entra numa fase assim, pô, que máximo, né? Passou aquela coisa de não conseguir respirar, que é a paixão. Agora tá uma coisa serena, boa, calma, tranquila, duradoura, né? Um relacionamento mais sólido, a gente já se conhece, legal, a gente já tem uma cognição mais equilibrada, né? Assim. Mas mesmo assim eu escolhi fulano. Então, mesmo assim, eu tô escolhendo ficar, né, com a pessoa. Então, esse aumento de ocitocina, ele faz com que você fique com aquela pessoa, tá? E aí entra na terceira fase, que é a fase mais de companheirismo, que é uma fase mais você já fica mais amiga, né?
É aquela fase, pô, a gente já construiu algo, a gente já tem uma segurança, já tem uma calmaria, vamos ser companheiros, vamos fazer coisas que a gente goste juntos, vamos passar por algumas dificuldades juntas, mas já entendendo que você tem sua vida, ele tem a dele, que você pode até viajar sozinho, vou viajar sozinho, é bom, né, dar um descanso, né, para outra pessoa, ficar lá uma semana sozinha, curtindo, não quer dizer que você vai fazer um bando de coisa errada, né? Errado pro relacionamento de cada um, tá, gente? Porque às vezes o relacionamento pede também, né? Umas puladas aí, né? Ou a dois, a três, enfim, né, gente? Mas essa terceira fase é a fase mais de companheirismo, é a fase onde você já tem mais até amizade, né? Você já tá ligada, não porque você, claro, você gosta da pessoa, mas o sentimento de amizade é muito maior. Então você fala, caramba, é muito bom estar com essa pessoa, né? Ela me entende, a gente constrói coisas juntas, ela me ajuda a passar por vários problemas, ela curte comigo várias coisas legais, né? Então isso mantém o relacionamento. Então o relacionamento saudável não é aquele, como eu falei, não é aquele relacionamento que você vai ter paixão, né? Ficar sem respirar o resto da vida, sem cognição, né? O resto da vida. Mas é aquele relacionamento, você vai passar por essas fases. Mas essas fases vão passando e você vai escolhendo e vai continuando com aquela pessoa de uma forma saudável, sem sofrimento. Tá? Você vai levando a sua vida junto com aquela pessoa. Tá? Então esse é um relacionamento que a gente fala que é um relacionamento saudável, tá? Qual é o grande problema ou qual a diferença de um relacionamento saudável, tá? É aquilo, a minha vida, a sua vida e a nossa vida, mas é isso mesmo, né? Que na fase de paixão não existe isso. A minha vida, a sua vida é tudo a mesma coisa, né? Como assim? Você vai falar que você não quer me ver esse final de semana, você já não gosta mais de mim. E aí tem uma coisa importante, né? Na fase da paixão, se a pessoa fala, esse final de semana não vamos nos ver, não. Gente, você começa a imaginar a pessoa te deixando, né? É uma coisa meio assim, a dopamina do prazer vai me deixar e aí você começa a querer fazer tudo, você começa a dar uma piradinha, né? Então, assim, a gente precisa olhar isso, né? Dar opa, peraí, segura aqui, né? Senão vai entrar no patológico. A gente tem que tomar muito cuidado para não entrar no patológico, tá? Mas, realmente, a fase de paixão é aquela fase do grude, né? Aquela coisa... Os amigos acham porre, né? Porque é tudo, meu amor, fica meio chato mesmo. Não, mas é que... Tá? Mas ela é necessária, tá? A gente não pode falar que ela não precisa, ok? E quando isso se torna patológico? O que seria um amor patológico? Assim, eu vejo as pessoas já começam a pensar, ai meu Deus, com fulano eu tava patológico. Eu já tive amores patológicos. Difícil. Bom, ruim, difícil. Mas assim, né, o que é um amor patológico? Quando isso se torna patológico, tá? Quando ela começa a entrar numa dependência. O que é o dependência? O amor patológico e a dependência por drogas, eles são muito parecidos, tá? Tanto que eles têm as mesmas características. A gente fala mesmo, né? O amor patológico, ele é uma dependência como uma dependência por drogas, tá? Não é à toa que você tem grupos também de apoio, como a gente tem o NAA, a gente tem MADA, a gente tem o ADA, que é o de homem, tá? Um parêntese aqui, gente, homens também podem ter amores, né? Amores patológicos, homens podem amar demais. Apesar de a gente saber que a maioria, assim, né, nos estudos, a maioria são mulheres, não quer dizer que os homens não possam ter, tá bom? Então fica aí uma dica, né? Senão a gente acha que só mulher tá tendo amores patológicos, tá? Então quando é que ele começa? Quando ela começa a ser doentia, tá? Então você começa a ser destrutivo, isso começa a ser uma compulsão, né? Você já começa a sofrer com aquele amor. Não é mais uma fase onde você tem fases da paixão, que por mais grudados que vocês sejam, não é uma coisa doentia, é uma coisa que faz parte, os dois estão querendo, né? É um conhecimento ainda. Então, quando ele começa a ficar doentio, né? Começa a entrar numa fase de muita dependência, isso pode
se tornar ou começa a se tornar patológico. Então, o que a gente, né, pensaria se fosse assim? Vamos identificar um amor patológico, tá? Vamos parar e falar, pô, será que eu tô num? Será que eu não tô? Será que a minha amiga tá ou não? A gente tem normalmente 4 características de um amor patológico, que podem, né? Claro que aqui a gente vai falar, apresentar as 4 é. Normalmente se apresentou as 4 já é um amor patológico, mas a gente tem 4 características, tá? Uma, obsessão. Lembra que eu falei, né? O amor patológico, a dependência por alguém é uma obsessão. Então é aquela ideia que você vai o tempo inteiro pensa na pessoa, você não tem assim, você tem medo de fazer coisas sem falar com aquela pessoa, você não toma muitas decisões da sua vida sozinha, né? Não estou falando que a gente tenha que toda decisão tem que falar para alguém, ou a gente só pode tomar uma decisão se falar para o companheiro, não é isso. Mas assim, a pessoa não consegue, então, ai, peraí, a gente vai, eu posso ir, peraí, eu tenho que perguntar. E você fica o tempo inteiro pensando naquela pessoa, ela vira o centro da sua vida, né? Então, um relacionamento, ele não pode ser o centro da sua vida, nenhum, né? Nem com filho, né? Quando a gente fala que relacionamento patológico, dependência emocional, isso também é com filho, com amigos, tá? Então, assim, ela não pode estar no centro da sua vida. Então, você faz as coisas pensando naquela pessoa. Você faz as coisas, né, pedindo opinião daquela pessoa. Você pensa, você acorda falando, ai, peraí, fulano gosta disso, então eu vou fazer isso para comer. Peraí, o que eu vou fazer hoje? Ai, peraí, eu vou ligar pro fulano. Ou, não, eu tô meio triste, ou não gostei daquilo, mas eu não vou falar nada não, porque vai que fulano fique triste, fique irritado e me abandone. Você tem muito medo do abandono, né? O abandono de terminar, né? Sempre vou falar assim, você não tá abandonando, né? Ficar com alguém é uma escolha. Eu posso escolher não estar mais com fulano, e o fulano pode escolher não estar mais comigo, né? Não quer dizer que não doa, mas é uma escolha, não é estou te abandonando, né? Naquela fase ninguém me quer, mas realmente assim, então você tem essa obsessão, tá? Então, uma coisa é a obsessão, é muito comum. Outra coisa é o controle, né? Então, em amores patológicos, a gente tem muita obsessão, tem muito controle, né? Claro que tem gente que é controlador, mas aqui a gente tá falando um controle de 24 horas, né? Da pessoa ficar de meia hora ligando. Onde você vai? Com quem você vai? Quem estava lá? Como é que foi? Peraí, você está fazendo o que agora? Ou você gosta do quê? Ou não faz assim, né? Mas assim, é muito mais um controle para você vigiar a pessoa, tá? É um controle de vigilância mesmo, tá? Você fica 24 horas vigiando, né? Toda aquela relação tá sob o microscópio, né? Você fica o tempo inteiro vendo os detalhes daquela relação. Então isso também é uma característica, né? Então a gente tem a obsessão, o controle, tá? A gente tem também a tolerância. E aí olha já a similaridade com o que a gente fala com dependência de droga, né? Então o que é a tolerância? Cada vez mais a pessoa tem que falar mais vezes que te ama, tem que fazer coisas para demonstrar que te ama, é tudo em excesso, nada tá bom. É como se fosse nada é suficiente. Então, mas você não me ligou às 11h11 para dar boa noite. Aí falou, não, mas eu liguei às 9, porque depois eu tava vendo filme, ou depois eu dormi, não consegui te ligar. Não, então você não me ama mais. Você vê que entra o controle, entra... Então essa tolerância é cada vez mais. Então já não basta você ligar, você tem que ligar sempre. Não basta você mandar flores. Agora você tem que mandar flores, mas no dia seguinte tem que mandar cartão, mas tem que... Então é um aumento, né? É muito parecido com a tolerância das drogas, né? O que é uma pessoa dependente de droga? O início da dependência, por exemplo, ele começa com a tolerância, que é você aumentar a quantidade para dar o mesmo efeito. No amor patológico é a mesma coisa. Você começa a ter que aumentar a quantidade, aumentar às vezes os dias que vocês vão se ver, aumentar as juras de amor, as declarações, né, as manifestações,
Hoje em dia, hoje com mídias sociais, então é horror, né? Tem que botar o tempo inteiro que você tá amando aquela pessoa, né? Para quê? Para que você se sinta amada, para que você continue, então tá, então ele me ama, né? Entenda que o negócio é com você, né? O sistema de recompensa está cada vez mais alterado, porque aquele sistema de recompensa do prazer, que na fase de paixão ele serve para te deixar perto da pessoa, até para que você conheça a pessoa, que você não saia correndo de primeira, né? Agora, no amor patológico, ele está exagerado. Então, é um prazer que é muito alto, né? Você tem que ficar o tempo inteiro, né? A ideia, só a ideia de perder a pessoa, já você entra em pânico, você entra na abstinência, que é a quarta característica, né? Então, a gente tem a obsessão, o controle, a tolerância e a abstinência. Né? O que é abstinência? Você pensa que você vai perder, ou que aquela pessoa vai se mudar, né? Se for uma relação, por exemplo, sei lá, de irmão, de filho, vai mudar só, né? Não tá nem terminando nada, né? Mas assim, mas numa relação de amor, né? Se você acha que a pessoa pode ficar com outra, você acha que a pessoa vai te abandonar, você acha que, sei lá, daqui a um mês a pessoa cansou de você, né? Você entra numa fase de abstinência. E a abstinência aqui, tá? Ela tem o sofrimento da abstinência, né? Da falta daquela pessoa. E você tem todas as manifestações fisiológicas da abstinência. Você não dorme direito, né? Você não consegue pensar em outra coisa, porque você quer aliviar aquilo. Você tem taquicardia, né? Então, no amor patológico, né? Só de você pensar que pode ser abandonado, você já entra nessa fase de abstinência. Você já sofre, você já tem todas as mudanças fisiológicas, você já quer cada vez mais, então, fazer coisas para agradar aquela pessoa, para ela não te abandonar. Não, aquela coisa começa a pensar, então, opa, peraí, se ele pode me abandonar, então eu vou começar a fazer isso, eu vou mudar aquilo, eu vou chegar perto, eu vou... Então você começa a entrar nessa ideia de poder ficar sem, né? E a ideia de poder ficar sem dá muito sofrimento. Ela é uma abstinência, ela é uma falta do que ativava muito aquele sistema de prazer. Se por acaso então o outro rompe mesmo, né? Aquela relação rompe mesmo, né? Você entra numa abstinência braba, igual a abstinência de drogas, tá? Inclusive, né? Você tem um grande número de suicídios nessa fase, tá? Por abstinência mesmo da pessoa. Isso já é óbvio patológico. Então você tem muito sofrimento. O amor patológico é um amor sofrido, né? E aí a gente pode pensar assim, pô, mas por que não sai dali? Isso é uma ideia que muita gente fala. Peraí, tá? A pessoa também pode ser uma dependente emocional quando sofre um relacionamento abusivo e ainda assim não consegue sair desse relacionamento. Sim, né? Quando você fica muito tempo no relacionamento abusivo, provavelmente você já tem uma dependência ali, tá? Você tem dependência, você tem ganho, você tem situações, enfim, né? Que a gente vai ter que, cada caso é um caso, né? Entender por quê. Mas tem uma coisa que é muito comum e que acontece muito também no relacionamento abusivo, né? É o alívio. Então, por que a gente não sai tão fácil dessas relações? Até do próprio amor patológico, né? Porque às vezes você fala, poxa, não é nem abusivo no sentido, né, da pessoa, aquele relacionamento abusivo mesmo. É um relacionamento, pode ser até conturbado, mas não quer dizer que seja abusivo, né? Um relacionamento conturbado não necessariamente é abusivo, tá? Isso também é importante. Senão a pessoa acha que todo relacionamento né, tem que tomar cuidado. Ele pode não servir para você, porque ele está te deixando sofrendo. Né? Você está sofrendo com aquele relacionamento. Você já deixou de ser um relacionamento saudável, tá? E pode ser abusivo ainda, tá? Então, assim, por que a gente não sai? Né? Ou não sai tão simples ou tão fácil essa saída desses relacionamentos, tá? E aí eu não tô colocando questões externas, tá? Eu não saio às vezes porque, sei lá, não tenho dinheiro. Eu não saio porque ele ou ela, tá? Porque servem para os dois, tá me obrigando. Né?
O Jim perguntou, isso tem a ver com quadro borderline? O que? O amor patológico? Se o só border tem amor patológico? Assim, tá? Não sei. Ah, o borderline pode ter. Ele é mais comum ele ter essa dependência também. Tá? Mas não, você não necessariamente você tem que ter nenhum transtorno, tá? E ter esse amor patológico, ok? Então não tem a ver só com borderline, com quadro de borderline, não, tá? Mas assim, por que é tão difícil sair? Gente, imagina, é o mesmo cérebro, quando a gente entra no amor patológico, só se pode ocorrer, pode, tá? Pensa assim, gente, não é porque ele é border que vai acontecer, é porque ele é humano e ele tá se relacionando, tá? No border, como ele tem já as emoções estão, né, tão exageradas, isso pode ser muito maior, né, no sentido mais intenso. Tá? Mas ele pode acontecer no border, sem border, no ansioso, né, com transtorno de ansiedade, enfim, tá? Não é o transtorno que vai obrigatoriamente levar a um amor patológico só, tá? Não é só o transtorno. Tá? Aliás, pelo menos o que eu li, a maioria não é nem um transtorno que leva, não. É muito mais uma falta, né? E aí a gente vê muito artigo falando, né? Normalmente você fica também nesses amores patológicos por uma falta, né? Então, às vezes você quer suprir um amor que você não teve, uma relação também patológica com pai, mãe, né? Então é lógico que aí vai ser caso a caso, tá? Cada um vai ter que entender o porquê entrou naquele relacionamento e por que tá naquele relacionamento. Às vezes é uma repetição, né? Porque escolheu aquele relacionamento. Às vezes é uma repetição, tá? Então vai ser de cada um. Não é porque é um transtorno, tá? Deixando claro. Mas assim, se a gente for pensar no geral, né? Vamos supor que a pessoa já entendeu que ela tá num relacionamento abusivo, que ela tá num relacionamento patológico, né? Que ela tá sofrendo com aquilo, que ela tem... Aquilo não tá bom, né? Não tá bom pra ela. Porque às vezes é tão difícil sair. Gente, lembra? É igual um cérebro de um dependente de drogas. Ele sabe que a droga não é boa. Ele sabe as consequências que ele vai ter se ele usar, né? Ele já teve essas consequências, né? Ele já é um dependente. Mas quando ele tira a droga, aquilo é tão ruim, né? A abstinência é tão grande, a dor da abstinência é uma dor que pode ser muito ruim, muito doída, né? E aí, o que eles querem? Na verdade, a recaída, ela não vem porque, eu recaí, né? Eu vou usar de novo. É um alívio. Então, normalmente, por que você não consegue se livrar tão fácil? Porque no que você até pode estar vivendo isso, mas é difícil, gente. Tá? A Elisa botou. No que a gente tenta sair daquele relacionamento, você vai cair no momento que você não vai ter mais a pessoa. Óbvio, né? Resolvi que eu vou sair desse relacionamento. Terminei. Você vai se ver sem. Quando você se vê sem, o que você está se vendo? Eu estou me vendo sem o objeto que ativa o meu sistema de recompensa, que me dá prazer. Mesmo com o sofrimento, tá, gente? A gente tem que entender que, assim, o prazer não é o uau. Prazer significa para o cérebro aumento de dopamina. Tá? Então, aquele objeto, aquela pessoa, ela aumenta muito a sua dopamina. Ponto. Tá? E o seu cérebro agora não tem mais isso. Porque você parou de falar, você parou de ver, você terminou, Então, você entra numa fase de abstinência que é uma fase muito dolorosa. Muito dolorosa. Né? E aí, o que você faz para aliviar isso? Volta para a pessoa. Ou não consigo terminar, ou procuro de novo, ou aceito se a pessoa procura, né? Por quê? Porque no primeiro momento aquilo é um alívio. No que você vê de novo a pessoa te ligando, te mandando mensagem, né? Te procurando, o seu sistema de recompensa vai para onde? Vai lá em cima. Opa, recuperei meu cérebro, né? Agora eu tô na fase de conforto do cérebro, tá? Não quer dizer que isso esteja bem,
na sua vida. Mas a dopamina tá lá em cima. Então você continua vivendo aquilo, tá? Essa é uma das grandes dificuldades, né? O rompimento de um relacionamento patológico, ele é muito doído, né? E você fica o tempo inteiro querendo um alívio. E assim como na dependência por droga, qual é o alívio que vem na sua cabeça? O que mais te causa prazer. Lembra que você não faz mais, você já deixou sua vida de lado num relacionamento patológico, né? Coisas que você gostava de fazer, normalmente você já não está mais fazendo. A vida, o centro da sua vida é aquela pessoa, então tudo que você fazia que te dava prazer, ele estava junto. Aí você perde isso. No que você perde isso, gente, você perde o centro de prazer. Você perde, né, o que era seu centro de prazer. E aí o que você começa a ter? Uma abstinência muito alta. Né? É uma crise de abstinência que você fica doente, sim, né? Porque o estresse vai lá em cima, o estresse, né, de você não ter mais prazer, né? O risco de suicídio aumenta, a gente tem um aumento de suicídio também nessa fase de rompimento, né? Você tenta, e aí você tem que se aliviar. Como é que você se alivia? Você está dependente. Você se alivia com o quê? Com um objeto que te causa um prazer. Então você volta para aquela pessoa, ou você faz de tudo para querer voltar para aquela pessoa, ou você aceita coisas daquela pessoa, ou só da pessoa te ligar você já dá aquele alívio, né? Aquele alívio, ai que bom, ela me ligou, falou que tava com saudade. Aí é aquela coisa, quem nunca, né? A pessoa te liga, tipo, ai, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? A pessoa tá sendo, às vezes até educada, né? Ou te liga para falar outra coisa, não tem nada a ver com a história. E você já, ai, que delícia, né? Você já, uau, por quê? Aquilo é um alívio. Só que é um alívio imediato, é um alívio que não vai ser bom. Porque logo depois você entra de novo na abstinência, né? Então, a longo prazo, aquilo dali não é funcional. Aquele alívio não é funcional, tá? Mas a gente tem que entender que é uma pessoa que está com o cérebro modificado. E que os centros de prazer, né? Tudo que dava prazer, estava girando em torno daquele relacionamento. Então, por isso é muito difícil, né? É uma dependência mesmo, é igual a droga. Né? Se não, gente, se livrar de droga ia ser muito fácil. Se fosse fácil, né, se livrar de dependência, ninguém se tornaria dependente. A pessoa, sou dependente, sei lá, de cocaína. Logo depois, quero parar, parei. Né? Não é assim, é muito difícil. Teve até um grupo de estudo que você comentou sobre a troca de dependência, gerando cada vez mais comportamentos. Isso, tá? A gente tá falando de dependência, né? Dependência química, tudo. E normalmente a gente troca a dependência, né? Então essas pessoas podem sim começarem a usar drogas, elas podem, né, tentar chamar a atenção do outro, até com outras dependências, tá? Mas no amor patológico, normalmente o que você quer é ter a pessoa de volta. Tá? Não funciona muito a princípio sem acompanhamento essa troca, não. É uma coisa meio que você precisa da pessoa, tá? Mas você tem muito, né? Normalmente a pessoa que tem um amor patológico é muito comum ela ter comorbidade alimentar. Então ela começa a ter transtornos alimentares, ou come demais ou come de menos. Ansiedade e depressão, tá? É batata. Normalmente você tem um deles. Tá? Quando você está no amor patológico. Porque você está sob estresse o tempo inteiro. Entenda-se, uma relação patológica, né, uma relação de dependência emocional, é uma relação sob estresse. Tá? É um prazer, porque você aumenta muito a dopamina, mas isso gera um estresse para o seu organismo, porque aquela dopamina tem que ficar sempre alta. Tá? Então é muito comum a gente ter outros transtornos. Então, às vezes a pessoa não se dá nem conta que está numa relação patológica. Ela às vezes vai até procurar ajuda, até um psicólogo, né? Não pela relação patológica, porque ela acha que é normal aquele namoro, mas porque ela não, sei lá, ela tá comendo demais, ou porque ela tá ansiosa demais, ou porque ela tá deprimida demais. E aí, óbvio, né, nas sessões, você vai entendendo que, peraí, né? Isso tem outro fundo, né? Essa relação não tá ideal, ela tá num sofrimento, essa pessoa está em sofrimento. Ninguém tá num amor patológico porque é maneiro, porque ela tá super bem, ela tá sofrendo ali.
mas ela muitas vezes não consegue ver isso como uma doença, um transtorno, né? Uma dependência, que você precisa de ajuda para sair dali, e o sair dali fica muito difícil, ok? Ah, mas sempre que termina, mesmo que o relacionamento não seja patológico, é difícil. Término é difícil, óbvio, término de tudo, gente. Fechamento de ciclo de tudo é difícil. Né? Você vai trocar de escola, é difícil para a criança, vai trocar de casa, é difícil, trocar de emprego, né? Porque você tem um luto ali, você tem uma perda ali, uma perda de rotina, uma perda de coisas que o seu cérebro já entendia como suas, né? Como que faziam parte da sua vida e que agora não vão mais estar lá. Mas qual é a diferença? Você vai sofrer. Mas como você não vivia, né, num amor saudável, você não vivia em função da pessoa, você vivia com a pessoa, essa é uma diferença, você começa a ter outros prazeres. Então você, tá bom, tô triste, mas também é muito legal trabalhar, é legal, sei lá, correr, é legal viajar, é legal cuidar da minha filha, é legal arrumar armário, sei lá, você vai vendo outros prazeres, porque a sua vida tinha outras coisas. Tá? Agora imagina quando a sua vida só tem aquilo. Ok? Então, assim, é mais fácil você terminar um relacionamento saudável do que um relacionamento patológico. Tá? A Fátima botou, acho que na verdade a pessoa não percebe que está vivendo transtorno. Muitas não sabem, tá? A maioria não sabe. A maioria demora para perceber isso. Quando ela começa a perceber isso, aí tem um outro passo que é como sair disso, que é complicado, não é tão simples assim, né? E aí, gente, nessa fase também é importante. Mas eu falo, meus amigos falaram, minha mãe falou, meu tio falou, né? O Deus do mundo falou para mim e eu continuo naquilo ali, não é possível, né? Por quê? Porque não adianta os outros falarem. Você tá num quadro de dependência, você tá num quadro patológico, né? Por isso que muitas vezes você vai precisar de ajuda, né? Oi, Marcita, da família Descomplicada. A família Descomplicada é a Márcia, também da Celso. Gente, hoje, que também da Celso, não, também foi da Celso. Hoje tem um monte de ex-professores e ex-professores da Celso aqui. Né, minha amiga? Um beijinho. Mas então assim, entenda que não é só o outro falar, né? Porque às vezes você até percebe, mas se você ficar sem, te causa tanta abstinência, você fala, não é possível, eu vou sofrer muito mais sem. Eu amo, essa pessoa é muito melhor, né? Porque sem ela eu tô sofrendo muito. É uma coisa meio assim, sem ela eu vou entrar em abstinência. E aí a gente quer um alívio imediato. Nosso erro, normalmente, né? O erro eu não gostei dessa palavra, não. Falei, mas não gostei. Né? A dificuldade que a gente tem é o quê? A gente quer alívio imediato. O ser humano quer alívio imediato. A gente quer prazer sempre. A gente quer estar bem sempre. Né? O seu cérebro, ele é feito também para isso. Né? O nosso sistema nervoso está sempre buscando prazer. Seja comida, seja diversão, seja amor, seja drogas, seja sexo, rock and roll, sei lá, né? A gente tá buscando coisas prazerosas, tá? Então, assim, qual é o difícil? É porque a gente quer isso rápido, né? Então, quando você faz a terapia, você vai ver que, assim, legal, você vai ter um alívio, claro, não necessariamente, às vezes, vai ser assim tão direto, mas no fundo é isso. Você vai ter um alívio imediato, né? Quando você volta para a pessoa, quando você aceita e não termina, quando até a outra pessoa termina e você faz de tudo para ela voltar e de repente ela acaba voltando ou não volta, mas ela fica lá te cercando e aquilo para você já é o suficiente, porque já tá te dando alívio, né? Então, assim, isso é muito ruim, porque esse alívio imediato, né? Então, essa abstinência tem que ser trabalhada. Quando a pessoa toma consciência que ela tá numa relação que é patológica, pode até não ser, né, ruim, mas ela é patológica, você está sofrendo com aquilo. Tá? Começa a observar aquelas quatro características. Se você fica muito doente, o seu sistema imune normalmente está diminuído nessas relações patológicas. Tá? Isso é importante. A pessoa começa a ficar com uma doencinha aqui, outra ali, né? Entra ansiedade, depressão, enfim. Tá? Começa a observar. Então ela tá numa relação patológica. Quando ela percebe isso, já é difícil ela perceber, né? No que ela percebeu isso,
O outro passo é como é que eu vou viver agora sem, né? Foi o que eu falei, quando não é patológico, vai doer, mas você tem outras coisas. Quando é muito difícil. É muito difícil, é muito doloroso. E aí você vai procurar ajuda. Tá? Vai falar, acho que só me dei conta através do conhecimento que adquiri, mas é uma luta todos os dias, só por hoje. É muito sofredor, né? E esse só por hoje, né, é o lema do MADA também, né? O MADA, mulheres que amam demais. O ADA, que é homens que amam demais também, que são grupos de ajuda, como é o AA, como é o NA. E a ideia é só por hoje mesmo. Só por hoje tu não vai procurar fulano. Só por hoje você não vai pensar, talvez, né, em casos mais graves, em suicídio. Só por hoje você não vai ficar na porta da casa da pessoa. Só por... E é isso mesmo. É doloroso. É entender que isso é uma dependência. É entender que o tratamento, ele é um tratamento de uma dependência, né? Não tem como fazer diferente. Então começa como? Entendendo, primeiro você vai ter que aceitar, né? Aceitar no sentido de, caramba, acho que não tá legal isso. Isso não é um parâmetro bom de relação. E muitas vezes as pessoas vão te falar e mesmo assim você não vai conseguir ver, tá? Então também não se culpe se, mas eu não percebi isso antes. A gente não percebeu porque o seu cérebro tá diferente, ele tá modificado. Assim como a gente fala que modifica na dependência química, modifica na dependência emocional, tá? Então é a mesma modificação. Então ele tá modificado. Então você não percebeu realmente muitas vezes. Primeiro ponto, né? Quando a gente consegue perceber. Segundo caminho, normalmente pede ajuda. Seja terapia, a terapia funciona muito bem para isso, né? Grupos de ajuda, né? MADA, ADA, enfim, né? O legal é quando você consegue unir isso, tá? Depois você vai começar a entender que você consegue viver, você consegue ter coisas suas, você começar a se cuidar. Se cuidar é um bom caminho também, tá? Então você começa a olhar para você, né? Fazer coisas de cuidados gerais, né? Vou ao cabeleireiro, aquela coisa do cabeleireiro, mas é assim, vou ao cabeleireiro, vou cuidar da parte espiritual, né? Eles falam, até os artigos botam muito isso, né? Vou cuidar da minha profissão, né? Vou estudar mais, vou fazer um curso. É fazer coisas para você. Então, quando você começa a sair dessa ideia que o prazer e seu alívio tá no outro, você vai melhorando, tá? Claro, evitar ver a pessoa, muitas vezes se der, né? Evitar ter muito contato, ver, porque isso vai te dando alívios imediatos e cada vez que você sai daquele alívio, você entra na abstinência. Então é importante não ficar vendo o tempo todo, conversando, né? Essa coisa toda. E tentar realmente procurar outros prazeres, né? Então, se a gente botar, a ideia é essa, tá? Então, o que é importante, eu queria até deixar aqui também falando, né? É essa dificuldade, né? Não vamos também crucificar quem está no amor patológico, né? Quem está sofrendo esse amor patológico, né? Mas fulano não enxerga, fulano é isso, fulano é aquilo. Entenda também, né? Vamos entender, né, se tem pessoas em volta, que essa pessoa tá fora, né, da cognição atual, né, melhor, como o Jim falou. Mas assim, ela tá com o cérebro dependente, né? Ela não tá num namoro saudável, ela não tá bem, tá? Ela tá doente naquele momento. Então, às vezes, não é só mas ela não sabe por quê, ou mas ela não percebe, eu vou xingar a pessoa, né? Porque às vezes tem isso, né? Mas entender que ela também tá doente, tentar ajudá-la, né? Dentro, né? Fazer com que ela busque ajuda, fazer com que ela entenda o que tá acontecendo, mas sempre com muito carinho naquilo, né? Muito amor naquilo, porque é complicado, né? Os artigos, eu vou ler aqui rapidinho, ó. Né, os artigos falam muito, né, que a gente vê muito essas pessoas com amor patológico, relacionamentos dependentes, né, de uma falta que eles tiveram, né, na infância,
Quem trabalha muito com esquemas, você tem esquema, né, do TCC também, para não falar que é só psicanálise, né? A maioria dos artigos até que eu li foram da psicanálise. Mas a ideia é sempre uma falta. Seja uma falta na relação do pai, da mãe, né? Seja uma falta de alguma coisa que não foi dada a você, né? Que você não conseguiu suprir aquilo de alguma maneira, né? Mas está muito relacionada com a falta. Né? E você entra naqueles relacionamentos e se joga neles e a sua vida vira aquele centro. Né? Então é importante, por isso a terapia também é importante a gente reconhecer isso, né? E trabalhar essa falta. Né? Teve um artigo interessante que eu li também, que ele estava falando da sociedade hoje, né? Dos jovens hoje. Então, esses jovens que não são frustrados, não aceitam, né, frustrações, não sabem conviver com frustrações, que tem tudo na hora que eles querem, né, mas não tem aquela presença. Né? Então, assim, eles têm tudo, as coisas acontecem, mas né, eles não vivem também aquela presença de um amor saudável. Porque o amor também, quando a gente dá tudo, a gente faz tudo, seja por um filho, né, e etc., também não é saudável, né? Então ele já cresce sem ser um amor saudável. Né? Então eles teriam maior probabilidade. Deixa eu ver o que a Ana botou. Pessoas que sofrem com ansiedade desenvolvem mais fácil uma dependência emocional. O transtorno de ansiedade, ou a ansiedade, ela é uma comorbidade da dependência emocional. Mas não necessariamente assim, você tem um aumento antes, do tipo, pessoas com muito transtorno de ansiedade desenvolvem mais rápido uma dependência emocional. Não necessariamente. O que a gente sabe é que uma vez no amor patológico, na dependência emocional, é muito comum depois elas apresentarem ansiedade. Enquanto estão naquele quadro de dependência, isso aumenta sim a ansiedade. Mas não necessariamente o contrário. Você tem pessoas que têm ansiedade, têm transtorno de ansiedade, mas que não necessariamente vão ter um amor, não, vão ter uma dependência emocional, tá? Você tem que também entender o que está causando aquela ansiedade. Né? Se for uma ansiedade de uma falta, talvez, uma ansiedade de ser abandonado, talvez esse sim desenvolva maior probabilidade de dependência emocional. Tá? Então, depende das histórias, tá? É muito difícil a gente falar, gente, apesar de eu ser neurocientista, né? De eu estudar minha vida inteira neuro, né? De gostar dessa coisa mais científica mesmo, preto no branco, né? Porque eu acabei que eu fui criada assim, né? Criada na parte de trabalho, assim, né? Estudantil. Mas, assim, gente, é muito difícil a gente botar, não tem regra, não tem... Ela é assim, vai acontecer isso. Não tem, tá? Porque o que você tem são experiências também que a pessoa vive e como a pessoa vai vendo essas experiências. Então tem gente que é extremamente ansiosa, mas é muito resolvida nessa parte emocional. Mas ela é ansiosa para outras coisas e ela vive bem na ansiedade. Ela tá bem equilibrada na ansiedade, ela tá extremamente funcional na ansiedade dela, tá? Então é muito difícil, tá, Ana? Não dá para ser uma coisa tão direta, do tipo, quem sofre disso vai ter aquilo. Não necessariamente. Não seria essa a única... o único gatilho. É ter ansiedade. Não, não é só isso, tá? É todo um conjunto de fatores. Ok? Deixa eu ver. Tem um livro muito interessante chamado Amor Sustentável, para quem gosta da temática. Eu não li, não conheço não. Vou ler. É bem legal, deve ser legal, né? Sim. A baixa autoestima, sim, tá, gente? O que a gente vê é que, normalmente, quem desenvolve um amor patológico, a autoestima tá muito baixa, tá? Que tem a ver muito com, se a gente for pensar, com essa falta, com esse abandono, né? Então isso tudo mexe com a autoestima. Então quando a gente vê realmente assim, um dos grandes gatilhos para um amor patológico é a baixa autoestima, tá? Então a desvalorização que a pessoa sofreu durante a vida, né?
o abandono, e aí abandono não é só deixei para trás, né? Mas é como as relações são feitas com aquela pessoa, né? E aí isso vai mexendo com a autoestima e fica mais fácil, sim, você ter um amor patológico, tá? E mais difícil de sair, porque aí você vai ter que trabalhar a autoestima dela, né, daquela pessoa, você vai ter que trabalhar essas faltas, né, que aconteceram, esses esquemas, né, que são ativados, enfim, aí você tem um monte de coisa para trabalhar, tá? Que são importantes serem trabalhados, até para você não cair de novo, porque a gente tende também a repetir. Então, a gente tende sempre, pensa assim, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Só daqui a pouco eu vou acabar, senão vocês não vão mais me aguentar ouvir falar. Mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado que o cérebro, como a gente fala, um cérebro de dependente é um cérebro já modificado. Um cérebro de um dependente emocional também é modificado, tá? E essa modificação fica. Ela não apaga assim, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não cair de novo nessa armadilha. Por isso que uma das maneiras mesmo boas de você sair dessa, ou entender o porquê você entrou, às vezes você até sai, mas entender o porquê você conseguiu, né, entrou, por que você desenvolveu essas características, né, esse comportamento, essa parte, né, a cognição com esse amor patológico, essa patologia, é importante, é essencial, porque senão a tendência é a gente repetir, porque a gente já tá num cérebro que tá, né, dependente. A gente, quem já passou pelo amor patológico, tá? Não pense que você passou uma vez e que aquilo não causou nada, tá? Então você tem esse cérebro já uma tendência a ser dependente. O que você faz quando você entende isso tudo? Você pode escolher melhor. Lembra que eu falei? O amor não deixa de ser uma escolha. Então a gente tende a escolher melhor o parceiro. Tende a ficar mais atenta a essas repetições. Então, muitas vezes você sai ainda na fase da paixão, né? Você não espera aquilo crescer e se tornar um amor patológico. Logo no início você já olha e você fala, caramba, eu vou cair na mesma, é melhor cair fora logo, né? Então, você tem que ficar atento sempre, tá? E aí você tem que ter uma autoestima também para você cair fora. Por isso que a gente vê isso depois de já sendo tratado, né? Depois de terapia, a terapia funciona bem, né? Esses grupos de apoio, quer dizer, porque não basta você sair daquele quadro, né, de dependência emocional. Você não pode entrar em outro. Não adianta eu sair do X e entrei no Y. Fiquei na mesma, né? Mas para isso você precisa entender. Entender o que te levou àquilo. Trabalhar isso e ficar atenta. Porque a gente tem a tendência realmente a entrar de novo, porque você já tem essa modificação cerebral. Assim como a gente fala, né? A pessoa foi dependente, sei lá, de cocaína, o ideal é que não use mais, né? Porque a chance, se usar, a chance de se tornar dependente de novo é maior, tá? Então, gente, cuidado. Uma dica, não voltem para um amor patológico, tá? Cuidado aí. Mesmo tratada, você pensa duas vezes, tá? Você tem que estar muito tratado para você voltar pro amor patológico, tá? Não volta não. Vê outro, vê outro. Vê o contrário, né? Mas quando você entende o que te levou ali, né? Quais são as suas lacunas, né? O porquê você acabou entrando, escolhendo e entrando, fica mais fácil você não entrar de novo. Fica mais seletiva, age mais com a razão. Observe os sinais que vão apresentando logo no início da relação dentro. Sim, porque você já tem que entender que você já tem uma tendência, né? É diferente de quem sempre teve relações saudáveis, né? E de novo, relacionamento saudável não quer dizer que são relacionamentos para sempre, né? Mas todos eles foram saudáveis, claro. Tiveram brigas, terminaram, mas são saudáveis, né? Não foram patológicos. Mas quem teve um patológico, a gente tem que dar um sinal de alerta. Opa, tem alguma coisa ali atrás. Alguma coisa existe ali. Não é à toa. E entender que seu cérebro já está modificado. Então ele já tem essa tendência, né? Como se você já tivesse uma predisposição. Tá?
nos tornar patológico. Porque entenda também, o amor patológico não depende do outro, né? Depende da gente, são lacunas nossas, tá? Então nós nos tornamos patológicos. Nós, que eu digo, a pessoa se torna patológica. O outro não vai, o outro pode aumentar essa sua patologia, né? Aumentar esse seu sofrimento. Mas normalmente a gente se torna patológico, tá? É diferente do relacionamento abusivo, né? Principalmente violento, etc. Que é um relacionamento doentio, é um relacionamento de dependência. Mas assim, você tem outras características também, tá? Aqui eu tô até falando um relacionamento que tá legal. Tem problemas como todos os outros. Mas tá legal, mas você se torna patológico. Então, isso é muito duro também. A gente entender que nós nos tornamos patológicos, né? Não é culpa do outro. A gente tende sempre a culpar o outro. Ah, eu sou assim porque fulano fez isso. Eu já passei por isso, já fiz isso também. Eu sou assim porque fulano é assim. Eu sou assim porque fulano... Claro, ele vai aumentar ou diminuir, né? Ele vai facilitar ou não. Mas você teve esse amor patológico, né? E cabe a você sair, não o outro te tirar dessa. Né? Até porque o outro não vai te tirar, ele sempre vai te dar o alívio. Lembra assim, se é patológico, o outro tá te dando sempre o alívio. Ele tá sempre reforçando. Olha aí, Solange reforço. Ele tá sempre reforçando. Reforçando que você precisa dele. Reforçando que ele é o seu prazer, que ele vai te dar alívio. Então por isso que a ideia de ficar junto não é boa, porque você vai estar sempre reforçando. E esse reforço, nesse sentido, é muito ruim. Obrigada. Ok, gente? Foi? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que vocês queiram falar, perguntar. Era mais ou menos isso que eu queria falar. Eu acho que é um assunto que a gente tem desdobramentos, obviamente, né? Mas deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu coloquei e que eu não falei. Tem uma coisa que é bonitinha, assim, né? Como é que a gente vê uma melhora desses pacientes, né? Eu vi alguns artigos, assim, né? Como eles melhoram desse amor patológico. Senão a gente passa aquela ideia, não tem saída. A gente tem saída, tá? A gente consegue sair de um amor patológico. A gente consegue entender o que está acontecendo dentro da gente, a gente consegue tratar o que está acontecendo com a gente, o que aconteceu, nos tratar, na verdade, né? Não é tratar o outro. E quando você vê essas melhoras, né? Quando você vê assim, tô melhorando. Quando você começa a se aceitar. Oi, Marcela. Quando você começa a se aceitar, né? Uma coisa importante, você diminui a vontade de mudar os outros. Porque quando você tem também um amor patológico, a ideia sempre é o quê? Ele tem que mudar, ele ou ela, né? O outro tem que mudar. O outro tem que satisfazer. O outro tem que... né? E isso também é ruim. Porque isso te causa uma dependência. Você fica lá até o outro mudar, mas o outro não vai mudar nunca. Ou pelo menos não vai mudar como você quer que ele mude, obviamente, né? Porque é outra pessoa, mas você fica lá meio que uma dependência. É quase que assim, eu tenho, né, o papel de mudar aquela pessoa, porque se ele mudar eu não vou mais ser dependente, o nosso relacionamento vai ser ótimo. Né? Então tem saída. Né? E assim, mas é legal, quando você começa já a olhar e falar, bom, olha, fulano é assim e eu vou... entender e conviver, né? Não o caso do amor patológico, não com aquela pessoa, mas com outras, né? Entrar no outro amor e entender, olha, ele é assim, claro, eu posso conversar, eu posso falar, a gente pode ajustar, mas entender que ele é assim, tá? Quando você deixa de valorizar muito os sofrimentos passados, então você já não começa mais a não olhar muito pro passado. E você tá saindo já desse amor patológico, começar a olhar para amores novos, né? Porque toda vez que a gente fica olhando pro passado, você ainda tá dependente daquilo. Você tá querendo ainda o alívio, né? Aquela coisa. Tá vendo como eu sofri? Você tá quase pedindo um alívio de novo. Sempre lembrando, o seu alívio é a pessoa, tá? Esse é o problema. Seu alívio é sempre a pessoa pela qual você colocou a dependência. Não quer dizer que ela é culpa dela, não. A culpa é sua, tá? Eu não tenho culpa, né, gente? Tô brincando aqui.
tá? E você começa a criar vínculos mais saudáveis, né? Amizades mais saudáveis, etc. Larissa, qual a diferença do sistema neural entre uma pessoa viciada em droga e uma pessoa que sofre de amor? Nenhuma. Só o objeto. Só o que vai ativar a dependência. Drogas, a droga, amor patológico, relacionamentos interpessoais, tá? Por que eu não falei a pessoa? Porque não é uma pessoa. É o relacionamento, por acaso, com aquela pessoa, tá? Mas não é ela. Isso é importante, porque enquanto a gente ficar olhando e ser ela, você não vai se tratar. Tá? É difícil, gente, eu já passei por isso, é complexo. Demora, dói, mas é muito bom também quando você olha. E você tira a culpa do outro também, né? Porque o outro não tem culpa, né? Você que tá olhando aquilo, você que deposita coisas suas que não estão resolvidas, né, de uma maneira em alguma pessoa. Que é lógico que ela tem características, ela vai ativar uma série de coisas, né? Ela não é à toa que foi com aquele relacionamento, tá? Mas em termos neurais, nenhum. A dependência é igual, é o mesmo sistema de recompensa, área tegumentar, núcleo accumbens, aumento de dopamina, abstinência, tolerância, a parte de obsessão, né? Compulsão. Então, assim, nada muda. E o tratamento é muito parecido. Assim, não dizer que é igual, não é. A única diferença, talvez, você, né, não tenha, dependendo do caso, você não tenha como não encontrar com fulano. Mas, assim, o tratamento também é muito parecido, tá? E a crise de abstinência, às vezes, é tão forte quanto a de drogas. Então, tem que tomar muito cuidado. E a ideia da recaída é o alívio, é a mesma. É voltar até o prazer que você tinha antes. Mas é um alívio imediato. Você sabe que continua patológico. Você continua no quadro de dependência. Então, nada vai mudar. Mesmo que o outro mude, lembra, né, da tolerância, mesmo que ele mude, você vai achar que ainda não foi suficiente. Tá? Então, tem que tomar cuidado. Ok? Mais alguma pergunta? Ok? Mas tem saída, gente. Tem tratamento, tem saída, tá? A gente fica bem depois a gente encontra amores não tão... Não, amores saudáveis, né? Não tão patológicos, horrível. Mas a gente encontra amores saudáveis também. Mas lembrando, né? Amor saudável não é aquele amor mar de rosas, porque isso não existe, né? Princesa da Disney não existe, só na Disney, né? Vamos lá. Amor é difícil, uma escolha é difícil, você rala, né? Mas ele pode ser muito saudável, pode ser muito bom. Creio que uma das formas de se tratar é trabalhar principalmente o amor próprio, sim. Como diz Carlos Drummond de Andrade, ao contrário do amor, o amor próprio não acaba nunca. Sim, mas para tratar o amor próprio, você tem que também entender, você tem que se entender. Quando você começa a entender, né, a se entender, né, a entender da onde vem, o que te faz falta hoje, né? Como você lida com essas relações, esse amor próprio vem também, tá? Mas no caso do amor patológico, muitas vezes também é uma pergunta que muita gente faz, eu li também, né? Você muitas vezes tem que se afastar do que te causa patológico, do que tá te causando, né? Daquele objeto que você colocou como patológico. Então você tem que se afastar dele. Dela, né? Ou deles e delas, né? Enfim, tá? Porque senão fica difícil. Mas é isso, mas o amor próprio vem quando vocês se encontram, né? Não tem jeito. Ele não vai vir do nada, né? Você vai ter que se encontrar. É difícil. Mas é bom também. Tem saída, né? Graças a Deus. E assim, a gente tem que procurar amores mais saudáveis, né? Na vida. Relações mais saudáveis, não é só amores, né? Relações como um todo, né? Relações de amizade, relações... E aí, saudáveis para cada um, tá? Porque entenda assim também, né? Às vezes a gente crucifica... Por que eu falo muito nisso? Porque isso é muito duro. Quando você olha e você vê assim, caramba, fui eu. Né? Isso é meu, não é do outro, né? É mais fácil a gente colocar sempre no outro, né? Claro que aqui eu não tô falando de relações abusivas, onde o outro realmente, né, bate, onde ele tem
abusivo emocionalmente. Estou falando aqui de um amor patológico, aquela dependência dentro de um relacionamento amoroso, tá? Amantes que se relacionam por longo período também são amores patológicos? Não, são amantes. Não necessariamente, podem ser ou podem não ser. Podem ser uma escolha, gente. Tem gente que gosta e tá tudo certo, e vai viver sendo amante, né? A gente tem que tirar um pouco isso, isso é certo. Tem gente que gosta mesmo de se manter naquela relação de amante. Se não estiver causando sofrimento para aquela pessoa, não é patológico, né? Se ela estiver bem naquela relação, se ela estiver tranquilo, sem grande sofrimento, porque é muito difícil também, né? Essa relação patológica com o amante, ela vai sofrer em dobro. Nem, porque ela tem que ter controle, tem que ter. Ela é obsessiva, ela tem controle, ela tem tolerância, ela tem abstinência, gente. Com a amante vai ficar muito ruim, tá? Então vai depender da relação. Não é assim, ser amante é patológico. Não. Eu já conheço e já ouvi pessoas que falam: eu prefiro ser amante, eu tenho minha vida inteira livre. E é ótimo, encontro, tem meio que alguém certo, se tá casado, se não tá, é bom que não vai querer casar mesmo. Enfim, e vive feliz, tá? Não tô falando. Vamos tirar também esse ideal, né? Isso é importante, eu vou ler o que vocês estão escrevendo. A live vai ficar salva, tá? Vamos tirar esse ideal de relação perfeita, relação quadrinho, relação Disney, homem, mulher, que seja mulher com mulher, homem com homem, casal, família. Gente, tem gente que não tem sonho de casar, tem gente que não tem sonho de ter família, tem gente que é feliz sendo amante. E tudo bem, né? Tudo bem assim. Ela vai ser lá, né? Enfim, pode ter as consequências de ser amante também, mas enfim, ela tá bem, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, esse ideal de todo mundo quer casar, todo amante quer realmente ser mulher. Quem disse, né? Então a gente tem que ver a relação de cada um, tá? Não tem. Deixa eu só ver aqui o que vocês escreveram. Amantes, a condição de se manter nessa relação, não necessariamente, né? Como eu respondi, pode ser ou não, vai depender do porquê. É igual a droga, se ela está numa direção do caminho, vá para o outro lado, ainda que tenha que dar a volta. Quase isso, é igualzinho. Né? Não tem uma distância segura para você. Né? E não é o outro, é você, é uma distância segura para você. E ser saudável consigo mesmo, cuidar de si, trabalhar a autoestima. Não dá para achar no outro manter aquilo que não tem. Sim, mas eu só posso. Eu só sei disso quando eu sei o que não tem em mim. E aí eu trabalho isso. Entendeu? Esse é o pulo do gato, talvez. Eu saber o que não tem em mim para eu prestar atenção e para eu trabalhar isso. Porque aí eu não vou jogar no outro. Eu vou resolver o que não tem em mim. Tá? Então, por isso que aí normalmente você não vai cair de novo. Como a família pode intervir em uma relação extremamente abusiva. Até com agressões. E é outra coisa, tá? Até com agressões físicas, a pessoa continua adicta em ser que a maltrata. No caso, ela ser viciada em ser maltratada. Bom, primeiro, tá? Se começar a abusar muito fisicamente, né? Ter lesões mesmo, graves, que vão colocar a vida da pessoa em risco, etc., você vai intervir mesmo, você pode denunciar quem tá abusando, enfim, né? Já tem um quadro bem pior do que um amor patológico. Na verdade, assim, você tá colocando o outro, tá, né, sob risco. Agora, o que a família pode fazer? Pode conversar, pode aconselhar, procurar, mas assim, não vai ser tão simples e não é. Fala assim, não é, vamos prender a pessoa, vou obrigar a separar. Gente, obrigar a separar, ela vai voltar, porque aí mesmo ela vai entrar numa abstinência, né? Então, normalmente, tentar convencê-la a buscar uma ajuda. Eu acho que essa seria a melhor maneira. Agora, se a vida dela estiver em risco, né, a vida por agressões, etc., já é um relacionamento abusivo, aí você pode até denunciar, tá? Aí vai ter que ver
que o caso. Mas a família, normalmente a ideia da família é assim, convencê-la a buscar ajuda mesmo. Tá conversando, falando, escutando ela também. Tá? Porque olhando ela como uma pessoa que não tá ali porque ela quer também. Muitas vezes. Ela ainda não se deu conta. Então, não é tão simples. Tá? Mas ela vai depender caso a caso, né? Vai ter que ver o que tá acontecendo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Autoconhecimento. Deixa eu ver aqui. Pensa em quem viveu vai precisar de terapia sempre. O que leva a patologia nos casos que conheci estavam na infância. Normalmente são coisas que vêm da infância, sim. Tá? São faltas que, pelo menos vários artigos, ou quase todos que a gente lê, tem algo na infância, assim, nas relações da infância, né? Pela terapia continua como se manter alerta. Não necessariamente ela vai ficar em terapia sempre, não, tá? Eu acho que quem já viveu precisa de terapia em algum momento, até para entender isso tudo, tá? O sempre não. Também não acredito em terapia para sempre, para nada quase, né? A gente tem que saber também entender, né? Se entender, mas a partir do momento que você se entende, a partir do momento que você dá conta disso, é doloroso também dar conta, né? Porque você, opa, peraí, né? Calma aí, agora... Quando a responsabilidade vira para você, você fala, ferrou, agora eu vou ter que fazer alguma coisa. E isso também é ruim, né? Você ter que se mexer também dá um tempo. A Solange, uma boa pergunta a se fazer. Você gosta tanto de fulano ou gosta tão pouco de você mesmo? Na verdade é isso, né? Um amor patológico, você não ama aquela pessoa, não é assim, dessa maneira que você acha. Você não se ama, e aí você coloca no outro um prazer que ninguém vai te dar, né? Porque só você pode te dar. Então, é uma pergunta boa, que é a base, né, desse amor patológico. Quando é um amor saudável, você ama o outro e se ama, né? Então, peraí, eu não vou aturar tudo, porque eu também me amo. Ele não tá tampando buracos, tampando faltas, né? Assim, ele tá lá porque eu escolhi estar com ele. Ele também é legal, também é importante, também me faz bem. Mas é também, não é o único. Essa é a diferença. Quando você começa a falar, só ele me faz bem, só ele. Liga o alerta, né? Porque você tem que ter milhões de coisas que te fazem bem. Né? Você mesmo tem que se fazer bem, né? Por isso o autoconhecimento é importante, é essencial, né? Autoconhecimento, gente, vou procurar alguém que fale bem de autoconhecimento. Não sei muito, não, vou ficar boiando nessa. Mas acho uma live legal. Vou procurar alguém que queira fazer sobre autoconhecimento, que é interessante, assim. Tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Então, acho que a ideia era essa. A ideia, né, é a gente olhar para esse sujeito, né, para essa pessoa, com um olhar de caramba, ele não tá ali também porque ele quer, ele tá sofrendo, né? Às vezes o mesmo olhar que a gente tem para uma pessoa que é dependente de droga, também a gente tem que olhar uma pessoa que é dependente patológica. Como a gente ajuda? Ela buscando ajuda, fazendo com que ela busque ajuda, né? E entender que não é o outro que te deixa dependente patológico, emocional. Na verdade, você é o dependente emocional, né? Então, quem tem que procurar ajuda é você, e não jogar no outro. Isso eu acho que é uma das coisas que dói também. Quando você começa a olhar e fala, ih, ferrou, sou eu. Né? Assim, agora a bola tá comigo, não tá com o outro. Não pode nem culpar, né, o outro. Não, mas é isso, tá, gente? Mas tem jeito, né? A gente melhora. E quando a gente se conhece, quando a gente realmente entende o que está acontecendo, aumenta a autoestima, a chance de você ter relacionamentos saudáveis aumenta também, tá? Então, não fica com isso na cabeça às vezes, o amor deu ruim, né? Foi patológico, eu sofri muito, vai ser assim sempre, eu não vou mais namorar ninguém, não vou mais me relacionar com ninguém, porque todos vão ser assim. Todos vão ser assim se você não se conhecer, né? Então, você parar, se conhecer, entender, olhar para aquilo de frente, dói, né? Entender essa dor,
né? Entender que às vezes você tem que ficar afastado e etc. É importante também, tá? Foi, gente, falei a peça, que horror. 1h30, né? Isabela sendo Isabela. Quem me conhece. Tipo, só mais um pouquinho, aí fala mais 40 minutos. Sim. Ok? Alguma pergunta, gente? Então a gente fica por aqui, né? Se vocês tiverem também ideias de temas, tudo, gente, me mandem. Vou bolar umas lives. Olha o Cadu, gente, os ex-professores da Celso, vários aqui hoje. Cadu, um beijo também. Cadu, vamos fazer uma live também. Eu tô chamando todo mundo pra fazer live agora, gente. Eu gostei disso. Esse negócio de ficar falando sozinho em casa, eu não gostei muito, não. Tem que ver, tem que falar pra alguém. Tá bom? Adorou, Cadu? Então, Cadu também tá... Gente, tem live, mano, vocês vão ter que me aturar. Vou mandar ideia. Cadu manda ideia e vem fazer também, né? Vai me botar no fogo, não. Me manda ideia e vai embora. A Fátima tá falando, enquanto um está com a autoestima no pé, o outro está com ela nas nuvens. Não, cuidado, às vezes não. Às vezes os dois são dependentes patológicos, tá? Normalmente a dependência é patológica, o outro também é dependente. Então, não isso é uma coisa que a gente acha, né? Pô, a minha tá no pé, o outro tá lá em cima. Normalmente não, tá? Talvez o ciúmes ele sinta menos, mas às vezes ele é tão dependente quanto você. Tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem sempre essa ideia, né? Eu tô sofrendo, o outro tá super bem, né? Eu tô com a minha autoestima baixa, ou tá... Não. Normalmente os dois estão com dependência. Então, Cadu aí, Cadu. Vamos fazer essa live. Cadu, a gente não. Nós dois juntos não vai dar certo falar disso, não. Vamos chorar no meio da live. Você não dá pra fazer isso, não. Não, mas é uma live legal, tá aí. Vamos, quem sabe a gente vai. Vamos fazer uma juntos, Cadu. Os alunos vão ver de novo. Cadu e Bela e Solange, a gente vai fazer. Márcia, se quiser, vamos fazer também. Eunice também. Gente, vamos lá, vamos fazer live juntos. Aí, ó, tá vendo? Cadu e Bela juntos. Vamos fazer uma. Tá bom? Você conhece casais assim, Fátima? Tem casais assim, mas a gente tem que olhar, porque às vezes um também parece estar super bem e ele tá com suas dependências também, né? Às vezes nenhum dos dois livra, né? Quando um solta, vem o outro. Quando o outro solta, vem um, né? Então, normalmente isso é uma dependência dos dois, tá? Passou super rápido. Passou, né? Quando será a próxima? Gente, não sei. Olha, o Renan tá cara de pau. Olha, já quer a próxima. Vem fazer também. Aí eu tô chamando todo mundo pra fazer live agora. Mas eu acho live legal. Acho que a gente consegue passar algumas coisas, trocar, né? A ideia é fazer uma vez por mês, tá? Senão enche o saco. Ninguém aguenta me ver. No máximo 2 por mês, assim, estourando. Tá? Mas 2 por mês dá pra fazer. Normalmente eu tento fazer uma sozinha, uma com alguém também, para vocês ouvirem outras pessoas falando, tá? Gente, obrigada. Então vamos, Renan, vamos fazer também uma. Vou botar uma listinha assim de pessoas que a gente vai fazer lá. Tem live até o final do ano, gente. Tá bom? Então tá bom, gente. Um grande beijo. Adorei também, já tá quase 2 horas aqui. Tá? E eu vou salvar a live, tá? Qualquer coisa, vocês mandem dúvidas, mandem ideias de temas. E a gente vou bolar aqui algumas lives pra gente também. Normalmente uma sozinha, uma com convidados, assim, porque eu gosto de falar com outra pessoa. Acho legal também, fica menos cansativo. Tá bom, gente? Então, um grande beijo. Bom feriado amanhã. Cuide-se, divirtam-se como der, né? E cuidado com os amores aí, hein, gente? Vamos ficar alerta aí pros amores. Tá bom? Um beijo, gente. Beijão. Deixa eu ver. Onde grava isso, gente? Nunca sei.